O Rafael R. Watt diz aqui. Salve, salve, galera. Parabéns, Tabata, por conseguir o direito de desfiliação do PDT. Porque acha que o Ciro ficou tão bravo com as suas posições? Acho que no fundo ele tem dificuldade com o contraditório, assim como o Bolsonaro. O que acha dele como terceira via? Sucesso no seu mandado de deputado. 3 perguntas difíceis. Não, ó, teve umas aqui que a gente já falou sobre, né? Tô falando sobre Cara, ele não gosta de que ninguém discorde dele, e quando isso vem de uma mulher jovem, ele entendeu que era desobediência, que era uma afronta. Segunda pergunta... Tu acha que ele tem dificuldade com contraditório, assim como o Bolsonaro? Eu acho que ele tem dificuldade com contraditório. E tu acha que... O que você acha dele como uma possível terceira via? Cara, obviamente eu fiquei muito magoada com tudo o que aconteceu. A pessoa, enfim, te coloca numa situação de ser ameaçada, te chama de traíra, não sei o quê. Você não vai ser amiguinha. Tá bom, Agora, Lula e Ciro. Não, mas é isso que eu ia dizer. O Ciro seria melhor do que o Lula, seria muito melhor do que o Bolsonaro. Eu sei deixar o fígado em casa. Então, não seria meu parceiro para tomar um café. Mas, sim, poxa, eu sei fazer isso. Eu votei no Haddad contra o Bolsonaro, vou votar em qualquer um contra o Bolsonaro, e acho que se ele conseguir se quebrar, não sei se vai conseguir, porque ele sofreu muito com a saída do Lula. Mas se conseguisse, poxa, ia ser melhor pro país. Só que eu não acho que é ele que vai conseguir agregar esse tanto de gente, unir gente que pensa diferente, que discorda dele, pra criar a terceira via. Mas por outro lado, de todos os caras... E ó, não tô defendendo... Ó, você que tá assistindo, não tô defendendo Ciro, nem nada disso. Mas o fato é que eu peguei um livro e no livro tinha um projeto, tinha um plano pro país, tá ligado? Não sei de outro cara. Eu não sei falar assim, pô, o plano do Lula é esse. Eu não sei. Eu sei qual é o plano do Ciro. Eu não sei qual é o plano do Bolsonaro. Não, isso aí às vezes eu acho que é... Especialmente o Bolsonaro é projeto de poder, não é projeto de país, não. Mas, cara, tem uma turma nova chegando. Às vezes eu sinto só que não chegou o tempo ainda e que essa turma vai ter que se juntar e conversar pra fazer alguma coisa. Mas pensa, se o Ciro conversasse com o Dini, conversasse com o Mandetta e conversasse com o Eduardo Leite, e a gente conseguisse ter uma candidatura de centro, ia ser massa ou não ia? Ia pra caralho, muito. Depende deles. Eita, tá bom. Vamos sair um pouco do assunto de Bolsonaro e vamos entrar um pouco no assunto de educação, porque eu acho muito legal. O que você acha que são propostas? Porque a gente sabe que a educação do Brasil está aquém do que a gente gostaria. Total. Caralho, agora tu usou certo. Tá vendo? Caralho, aprendeu. Ele não usava aquém, não. O aquém pra ele era igual. Ah, tá. Desculpa. Não, pô, desculpa, o caralho. Parabéns, cara. Bom, obrigado. Bom, mas no sentido é que quais são as propostas? O que você acha que a gente... Qual o caminho? Lei nacional, federal, a gente vai reformar a educação no Brasil. Pra onde a gente vai? É muito difícil você pedir uma pessoa que trabalha com isso há muitos anos dizer Não, utopia. 3. Utopia. 3. Tá, pira aí, vai. Pira aí, hoje, manda vai. ver. Tá. Vou dizer uma coisa que a gente conseguiu, que pra mim foi muito, assim, top mesmo, e 2 lutas que a gente tem. Fundeb. Vou teorizar só um pouquinho. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que olha para a valorização de professores da educação pública. Cuida de 50% para aproximar do financiamento da educação básica. Vencia no final do ano passado. O governo Bolsonaro, obviamente, não mexeu uma unha para aprovar o Fundeb. Bancada de Educação da Câmara lutou, fez campanha, se mobilizou, tentou deixar divergências de lado, colocou o Fundeb na Constituição, para não depender mais de um governo, ampliou o Fundeb, olhou para a primeira infância pela primeira vez, que a gente sabe que é o melhor investimento em termos de retorno que você pode fazer. Com certeza. E aí fez ele mais redistributivo, muitas coisas legais. E aí tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque foi a primeira contribuição que eu fiz para nossa Constituição. Eu apresentei uma emenda ao Fundeb, ela foi aprovada, ela foi para lá, que é o seguinte: quando a gente olha para a educação, as pessoas sempre colocam um conflito, assim, falta dinheiro, falta gestão. E quem entende um pouco mais de educação sabe que faltam os dois. Falta dinheiro em muitos municípios pobres, por isso que o Fundeb é importante. Cara, tem município que não tem banheiro na escola, sabe? Que não tem privada, que não tem água. Você vai dizer que não falta dinheiro em canto nenhum? É claro que não. Mas falta gestão, porque a gente sabe que a melhor educação de ensino médio do Brasil está em Pernambuco. A melhor educação de ensino fundamental está no Ceará.
Dá para fazer muito mais com o que a gente tem. E aí, o que é essa emenda que eu... Emenda é quando você altera um texto na Constituição, né? Que eu coloquei. A gente conseguiu um pouco mais de recurso para incentivar a boa prática na prefeitura. Como assim? Você vai mexer no bolso do prefeito. Vou dar aqui um exemplo. De cada 4 cidades, em uma delas, os diretores escolares são indicados dos vereadores. Indicado político. Precisa explicar que isso vai dar merda? Não, Porra. não precisa. Ninguém ia querer ser o chefe indicado pelo vereador. E aí, uma das coisas que a gente colocou lá, para você ter acesso a esse recurso extra, tem que acabar com a indicação política. Porque se não tiver incentivo, ele não vai fazer. Verdade. É uma forma dele trazer a base de vereadores para ele. Porque ele tem o ganho político exclusivo dele, porque ele aumentou o recurso de educação pro município dele, e ele, foda-se, vou cortar os vereadores ali. Exatamente. Aí outra coisa que a gente colocou, tem que colocar mais de 80% dos alunos para fazerem as provas nacionais. Porque alguns falam para os alunos com menor desempenho para irem para casa, para não fazer a prova, para dizer que o município está melhor. Então a gente pegou o que a gente sabe que funciona na educação, que é importante, acabar com indicação política, medir as coisas e incentivou. Aí, para distribuir o dinheiro, a gente fez uma fórmula matemática mesmo, que vai dar mais dinheiro para quem cresceu mais em relação a si mesmo. Pensa assim, um município que está lascado com a nota de matemática lá embaixo e o que está super bem. É mais fácil o que está lá embaixo dobrar o seu resultado do que o que está lá em cima, certo? Aí a gente fez uma fórmula, quem melhorar o resultado em relação a si mesmo, diminuindo a distância entre a melhor e a pior escola, entre o aluno branco e o aluno negro, entre o aluno mais rico e o aluno mais pobre, vai receber mais dinheiro. E aí, quando eu apresentei essa emenda, primeiro que o governo não queria falar de educação, né? Tinha uma galera mais à esquerda que falava assim, não, tá errado, você não pode condicionar incentivo financeiro, não sei o quê. Porque não entendia que a nossa emenda foi construída justamente para ajudar o município que está pior. Que é aquele que, se fizer um esforço, ele vai receber o recurso. E aí foi um processo de, sei lá, quase 2 anos de convencimento, a gente conseguiu aprovar. E, cara, eu posso estar sendo idealista, mas eu acho que daqui 10 anos vão falar disso, sabe? Tomara, da hora. Vão falar Parece assim. Promissor, né? Eu gosto quando tem uma inteligência ali em como as leis são feitas, no sentido que você entende as alavancas que você vai usar. Os incentivos, Sim. O ser humano responde a incentivo. Ela total gamificou o bagulho. Total gamificou o bagulho. Mas sabe o que é assim? É bônus e ônus, né? Olha o tempão que eu levei para explicar isso. Você acha que isso viraliza, dá voto? Não, mas não. pode mudar, sabe? Mas se você explicar isso com termos de RPG... Eu vou passar emenda pra vocês fazem esse vídeo pra mim. Pô, a nossa galera vai entender. Mas vocês entenderam, assim? Sim. Porque a gente às vezes fica achando que uma lei simples vai mudar as coisas. Não vai. Porque se fosse, já tinham feito. O negócio é mais complexo. Se uma canetada mudasse a sociedade, a não Constituição muda, né? seria linda. Porque tá escrito Até porque é gigantesca, com várias coisas. Então, essa é uma coisa. E aí, como eu já falei demais, vou falar só de mais uma aqui. Ensino médio. A gente tem um nível muito absurdo de evasão. A galera não termina o ensino médio no Brasil. Tipo, sei lá, de cada 10, 1 não tá terminando. É muito... De cada 5, desculpa, quase 1 não tá terminando. Nossa, é muito, né? É muito. E aí tem um economista, que é o Paes de Barros, que eu acho foda. Ele trabalha no INSPER, aqui em São Paulo, que ele fez a seguinte conta. Quanto é que custa pro Brasil, sem tirar o custo pro aluno, quem não termina o ensino médio? Ele comparou o grupo que termina com o que não termina. Quem não termina o ensino médio vive 3 anos, 4 anos a menos. Olha que bizarro. Você tira a vida da pessoa. Tem mais chance de precisar do SUS com doença grave. Tem mais chance de se envolver com a criminalidade, de ser preso, etc. Recebe salários menores e é menos produtivo. Assim, o custo não é só para aquele moleque, para aquela menina, é para todo mundo. Pra sociedade. Aí ele foi somando por baixo, 214 bilhões de reais. Só esses caras que não... Só esses caras. Que saem da escola antes de terminar. 3% do PIB. Aí chega a pandemia... Todas as desigualdades ficam ainda maiores, ainda mais profundas. A gente tem um MEC ausente, que não faz absolutamente nada na pandemia inteira. Tem lá, pelo menos 10% dos alunos já saíram do ensino médio na pandemia. O número de alunos fora da escola sobe para aproximadamente 5 milhões. Imaginem para onde foi esse custo. Para a Casa do Chapéu, né? Lá para cima. Eu só tenho coisa técnica, assim, não tenho uma resposta fácil. Mas esse projeto é massa. Eu gosto, não, eu vamos acho lá. interessante. Aí tem um projeto que foi testado em Niterói, no Rio. Testado é igual eu tinha te falado. Você pega 2 grupos mais ou menos iguais e vê o que acontece quando você faz uma intervenção em um.
que eles começaram a pagar os alunos de baixa renda com uma poupança para terminar o ensino médio. Terminou o primeiro ano, deposita o dinheiro. Terminou o segundo, deposita mais. Isso reduziu em pelo menos 1/3 a evasão. E, em alguns casos, aumentou a nota de todo mundo. Você poderia pensar, ficaram os alunos com pior desempenho. 0. Aumentou a nota de todo mundo, em alguns casos. Ou não teve impacto. E aí você vai ver o custo desse projeto para fazer no Brasil inteiro. 1,7 bilhão. Não parece muito pro Brasil. Lembra que o custo era 214 bilhões? Sim. Tipo, assim, se fosse um investimento de uma empresa, o que você faz que tem um retorno de mais de 100 vezes? É muito difícil. Sim. E aí eu apresentei um projeto que dá pro aluno que termina o primeiro ano R$500, só de baixa renda. Segundo, 600. Terceiro, 700. Se ele tem um quarto técnico, 800. No final do ano ele ganha essa boladinha. Ele ganha. Entendi. E aí ele só pode sacar um pedacinho. Ele só pode sacar o todo quando ele termina tudo. Entendi. Tá aí o incentivo. Legal. E aí a gente conseguiu aprovar a urgência depois de muita luta. O deputado Rigoni, que é esse parceiro que eu falava, ele é o relator. E acho que, assim, depois do projeto de conectividade que a gente lutou, vai ser minha maior vitória na educação, assim, da bancada se a gente conseguir. Tem boas chances de rolar essa parada? Tem. Eu acho que vai ser tipo o Fundeb e o PL de conectividade. A gente não vai ser igual aqueles projetos de lei, assim, contra a demarcação indígena, que aparece da noite pro dia e é votado, etc. Não tem esse interesse. Vai ser igual com o Fundeb, igual a conectividade. A gente vai ter que lutar por semanas, se não meses. Pode vir um governo Bolsonaro e não apoiar, mas a gente vai conseguir. Eu tô bem otimista. Não, mas é isso, nunca nada de educação é fácil. Eu gosto muito dessas propostas porque elas resolvem o problema do Brasil, que a gente tem uma estrutura que tem dinheiro, né, pode não ser o suficiente, mas a gente tem dinheiro pra caralho, só que o dinheiro é mal aplicado, e você, com isso, justamente força o dinheiro a ser bem aplicado. Né? Tem uma coisa que tá por trás dessas duas coisas, do Fundeb, da poupança ensino médio, que é tipo política baseada em evidência mesmo. Tem uma coisa que eu defendo, que hoje eu sei que não passaria. Que toda política pública tivesse uma avaliação prévia e posterior. Você só pode apresentar ela se você tem estimado qual é o impacto dela, como é que ela funciona. Por que você acha que não... Isso parece legal pra caralho, por que não passaria? O governo hoje não apoiaria, né? Entendi, mas não dá pra passar sem ele? Eu preciso da base dele pra aprovar o problema. Mas eu acho que na frente a gente consegue. Mas a base do governo é muito fiel a ele? Ele controla bem essa base ou é só nas questões muito importantes para ele? É como se... Não, vou tentar de novo assim. Português bem claro. Ele paga um aluguel pra essa base. Sim. E o preço desse aluguel depende de quão bem ele tá. Mas o quanto vale, tipo, qual é o escopo desse aluguel? Quanto que ele tá alugando Tem os duas caras? variáveis aí. Quão bem tá o presidente e quão importante é aquela matéria para a sociedade. Por que quão bem tá o presidente? Se o Bolsonaro tá super aprovado, super querido, todo mundo quer estar do lado dele. O preço do aluguel é baixo. Depois desse caso, da Covaxin, das acusações, o preço dele tá lá em cima. Entendi. Para você ficar do lado deles, tem que dar muito mais para a base dele. De emenda, de não sei o cargo, não sei o que, dinheiro e blá blá blá. Essa é uma variável. Tem uma segunda variável que é o quanto que a população se importa com essa matéria, consegue se mobilizar. A privatização da Eletrobras foi uma palhaçada que foi votado. Aquilo ali foi uma carta para um empresário que vai ganhar bilhões de reais para construir gasoduto em estados que não tem gás. Sim, o Ciro tava explicando isso, né? É um... não sei se foi o Ciro ou foi o Mandetta. Alguém deles aí explicou. Cara, foi nojento que fizeram. Tipo, eu te dou um contrato, tipo, eu vendo a empresa pra você, e aí, ao mesmo tempo, te dou um contrato que tem o valor da empresa que eu vendi no próprio contrato. O mais bizarro é, antes da gente vender, vamos construir gasoduto, etc., em lugar que não tem gás, vai ser baratinho, né? Nossa, isso é um absurdo, e aí tem só um cara caralho. no Brasil que faz isso. Aí a gente começa a conectar as coisas. Então, ali, uma palhaçada. Mas é difícil pra caramba da população acompanhar, é muito técnico. Outro exemplo, a lei de licenciamento ambiental. Foi muito ruim, precisava de uma, mas foi muito ruim a que foi passada. Estão tentando votar vários projetos de improbidade, que vão aliviar muito quem responde coisa de corrupção. Mas são coisas que fazem com pressa, não dá tempo de mobilizar e são muito ruins para a sociedade. Então, por exemplo, o Fundeb. O governo falou para a base se quer marcar presença. Mas a gente estava há 2 anos falando de Fundeb. Todos os professores, ativistas mobilizados. Sei lá, teve menos de 10 votos contra, nos 513. E presença absoluta. Presença absoluta. O governo não conseguiu segurar. Porque era uma matéria que eles iam apanhar muito. Teve um outro caso, eu não Caralho, como é que pode, mané? Como é que pode um cara falar, qual é, mané?
Não voto essa porra, não. Só de ruindade. É porque representa uma pauta que ele não concorda? Porque Porque é de esquerda, comunista. Nem é de esquerda, o né? Fundeb. Educação é de Comunista, esquerda. PPP. aí é a parte que eu não consigo, que eu não acho que o governo só é burro, não sei o que, etc. Cara, eles têm uma pauta anti-educação. O Weintraub era bizarro. E aí chegou um novo ministro que também não tá fazendo nada pela educação, que é o super novo ministro que eu ideológico. não sei quem é? Milton Ribeiro. Ah, o cara lá que é terrivelmente evangélico, não sei o quê. Ele é terrivelmente evangélico. Tá. E até aí tudo bem. Você pode ser evangélico do candomblé católico. Tudo o problema bem, mas você não é que fala ele isso, né, favorece os parceiros dele, É. que são pastores, dentro do MEC. Esse é o problema. Você é E escolhido tem várias pro cargo. acusações nesse sentido. Qual que são as minhas vantagens? Eu sou terrivelmente evangélico. Qual que é o seu cargo? Educação. Foda, né? É foda. Tipo, ele pode ser terrivelmente evangélico, mas, pô, não é a Por que prioridade que isso você importa falar pra isso, educação? né? Pois é. E, então, acho que, enfim, o governo tá assim, por que eu vou... Falei besteira? Não. É que eu olhei pra cara dela, ela tá rindo pra caralho ali, ó. Tá. Ela que segura as broncas depois, tá tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, o governo não se importa com a educação, eles... Cara, é um governo que só quer tirar recurso da educação. Eles não queriam dar esse recurso. Olha as ideias que tentaram defender. Tirar o recurso da educação para financiar um novo Bolsa Família e ajudar na eleição do Bolsonaro. Caralho. Maneiro, Tirar né? dinheiro, super salário, você sabe o que é? Ouvi falar um negócio assim, mas não sei Cara, muito bem. isso é bem importante. Super salário é o quê? A Constituição tá lá com todas as letras para quem quiser ler. Ninguém pode ganhar mais de 40 mil reais por mês, que é mais ou menos o salário do ministro do STF. É o teto. Teto bom, é né? teto. Tá bom, né? Tá excelente, tá muito, muito bom. E aí, é inconstitucional. Mas tem uma turma que foi criando várias coisas e decisões e penduricalhos. Alguns desembargadores aqui em São Paulo, por exemplo, que recebem 150 mil por mês. Caralho. 200 mil por mês. 250 mil por mês. Tem caso no Porra! Brasil de 400 mil por mês. Aí vem o Ministério da Economia, que era liberal e contra privilégios. Estão lembrando disso? Aham. E faz um decreto para aumentar o salário do Bolsonaro e de vários ministros, acima do teto. E aí vocês vão falar, cara, isso não é inconstitucional? É. Isso não é imoral? É. Isso não custa bilhões de reais pro Brasil? Custa. Mas ninguém tem coragem de mexer com esse dinheiro. Então querem tirar dinheiro da educação para financiar o novo Bolsa Família. Mas não querem tirar do super salário, não querem tirar da isenção, não querem, sabe, arrumar esse sistema tributário que é tão torto, que cobra muito mais de quem tem menos. Porque eu fico, assim, eu apanho muito da esquerda por ter a pauta da responsabilidade fiscal. Porque eu sei fazer conta, e eu sei que sem o dinheiro você não consegue fazer a política social. O dinheiro não é infinito, não dá para sair imprimindo que tem inflação. Aí... Mas me irrita muito que o governo fale, eu prezo pela responsabilidade fiscal, não sei o que, é um governo responsável, sendo que é o governo que aumenta o salário acima do teto das pessoas, que não combate privilégio, que não apresenta uma reforma tributária séria, mas que quer tirar da educação, porque é fiscalmente responsável, para colocar no Bolsa Família. Incoerência, né? Total. Cara, mas tem dá tanta até coisa errada nesse bagulho aí. Então vamos falar de algo bom, que vocês vão ficar tudo pessimistas aqui. Agora que você é política, você deixou de ser... Tipo, você fazia coisas que você... Antes você não faz mais, tipo, sair em festa ou, sei lá, ficar madrugada comendo biscoito. Por você ser política, você sente que você tá podando a sua vida humana, de certa forma, não? Uma coisa que eu sinto que as pessoas comentam é que eu abri mão de uma parte da minha juventude, né? Eu entrei muito nova, não sou casada, não tenho filhos, nada. Mas eu acho que pra gente estar bem na política tem que estar inteiro. Então, assim, putz, eu amo ler. Leio. Eu amo fazer trilha. Me gabo que eu faço 30 quilômetros no dia. Faço trilha. Quero conhecer os parques nacionais. Amo viajar. Eu sou boa nas trilhas. Mas, Caralho, por exemplo... chatona, 40 medalhas de bagulho de nerd, faz trilha, puta merda, né? Eu tô sofrendo bullying aqui, então deixa eu responder pra É você. que ele é um gordinho de merda. sou Que não gordinho. é... Mas é gamer, não sei o quê. Tava aqui jogando e tá me criticando. Mas E Senhor dos Anéis é melhor que Harry Se a gente Potter. for jogar um Street Fighter, eu te arrebento. Eu não sou boa no mundo game, não. Infelizmente. Mas o que eu ia dizer, acho que a única coisa assim que eu faço menos é dançar. Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito de funk. Poxa, não vou lá, né? Agora um Na videozinho da festa, Tabata dançando funk, rebolando, porque ia já ser teve mal. um ser humano infeliz que me filmou dançando. Entendi. Não quero. Tipo, as pessoas super sexualizam as mulheres. Falam da minha boca, falam da minha aparência, falam da minha vida pessoal. Não quero falando. Você pode falar, poxa, seja livre. Mas é foda receber vários comentários nojentos, sabe? Então, acho que, sei lá, dançar em público é o que eu menos faço. Mas
Antes da pandemia, no meu aniversário de 2019, eu fiz um mega baile funk na laje da minha casa. Maneiro. Sem ninguém gravar. Eu vestida de Anitta. Maneiro, maneiro. Eu gosto de dançar, mas é diferente de você poder ir no final de semana ir pra qualquer canto e dançar. Sim, né? Imagino. Eu pergunto isso porque, tipo, uma das coisas que me impede muito de um dia cogitar entrar na política é isso. Tá ligado? Você, pra entrar na política, mano, é muito chato, você tem que ser perfeito. No sentido que qualquer coisinha, tá ligado? Você dançando, foda-se na sua... Cara, sabe uma coisa ridícula? Eu sou muito fã da Anitta. Eu acho que ela é uma mulher foda, empreendedora, que a gente tinha que ter orgulho, igual os Estados Unidos tem da Madonna, da Beyoncé. Mas o nosso país não sabe fazer isso. Já saiu matéria em jornal impresso debochando o fato de eu ser fã da Anitta. Ué? Tem gente que manda comentário ridículo, não sei o quê. Pô, a Anitta é foda. A Anitta Salve, é foda. Anitta, você é foda. Você é foda, Foda. sou sua fã. Também sou fã da Anitta pra caralho. Assim, eu sou. eu nem curto tanto a música, mas a Anitta é foda. Eu curto a música e acho ela foda. Beleza. Mas é isso, tá na política faz com que te achem ridícula, não sei o que lá Tipo, pra uma dizer caixa, isso. né? E por que a gente não tem o VAT no Brasil, como em todos os países civilizados do mundo? Cara, eu acho que ele tá se referindo ao valor agregado, que é um modelo de tributação simplificando, que é assim, vou fazer o copo. Ah, no aço tem uma tributação. Na próxima etapa, eu vejo que já foi tributado, tributo só o que falta. Porque no Brasil é uma zona a tributação. Então tem uma proposta de reforma tributária, que estava sendo discutida na época do Maia, que simplifica, que cria o nosso VAT, que simplifica o modelo de impostos, e eu acho que ela é super boa. O governo, infelizmente, só fala, né, não defende essas coisas mesmo, mas eu só faço um adendo que vamos simplificar o modelo, mas tem que deixar de ser tão distorcido. Não adianta nada só simplificar e a gente continuar, sabe, metendo o louco no consumo, enchendo as empresas e pequenas empresas e não cobrando nada em dividendos e lucros. Então tem que simplificar, mas também tem que reorganizar. Faz sentido? Com certeza. Porque para muitas pessoas é conveniente falar, putz, vamos simplificar, ótimo, vai diminuir muito o custo do Brasil, vai melhorar o nosso desenvolvimento, vai trazer PIB, etc. Mas tem que dar uma olhada nesse modelo também, que é super distorcido. Mas e como que é ser uma das únicas deputadas que tem uma visão prática de mundo, não tá ali só por motivos de ganho pessoal? Como que é ser assim? É difícil? Cara, eu lembro que teve uma votação importante, que eu não vou lembrar qual é, eu sei que ela era importante, que o PDT inteiro falou que era pra votar A, daí tu votou B porque era a tua convicção. Eu falei assim, caralho, essa mina é foda. Essa mina, ela tá votando de acordo com o que ela pensa. Isso foi um bagulho que chamou minha atenção. Foi a Previdência, eu acho. A reforma da sim. Previdência. Eu acho que esse é um bom exemplo. Obviamente foi um voto difícil, mas é um bom exemplo. Por quê? Muitas pessoas acham que a maior, divisão no Congresso é esquerda-direita. Isso não é real. Assim, tem um grupo de esquerda, tem um grupo de direita, tem um grupo ideológico. Mas tem um grupo muito maior que é o fisiológico. Que é isso que a gente estava falando. A pessoa não vai estudar e falar, cara, para mim o mais importante é eficiência, é combate... Não é isso. A pessoa vai dizer, ó, a orientação do governo é essa, ou de fulano é essa, e eu vou ganhar a minha emenda, vou ganhar aqui o negócio. Então, só pra gente não ficar achando que a maior diferença é esquerda-direita, quando na verdade é de prática. E qual é a minha crítica na questão da Previdência? Cara, eu estudei muito esse tema. Muito, muito mesmo. Eu não faço as coisas de brincadeira. E aí, quando eu olhava para os números da Previdência, a gente via, vamos ver se eu lembro certinho, até 2026, que é daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos, de cada R$10 do dinheiro público, 8 ia para pagar a aposentadoria. Ia sobrar 2 para pagar saúde, segurança, educação, tudo. Então, para mim, era muito óbvio que a gente tinha que fazer uma reforma, porque as pessoas passaram a viver mais porque era necessário. E aí tinha uma outra coisa que me doía muito, que é esse Brasil desigual que a gente tem, né? Cara, sei lá, minha mãe foi diarista, meu pai foi cobrador de ônibus, meu tio é pedreiro. Essas galeras se aposentavam com uma regra, por idade. A turma de classe média ou de classe alta se aposentava por tempo de contribuição. Por quê? Porque conseguiam carteira assinada. Não é uma coisa que todo mundo consegue. E aí tinha muita, coisa errada que o governo mandou na proposta. Só que tudo que a oposição elencou, a gente conseguiu mudar. Tudo, 100%, que o governo mandou na proposta. E aí a gente, basicamente, é algo técnico, mas é importante explicar. Pegava essas regras das pessoas mais pobres, que era por idade, e jogava essa regra para quem estava mais em cima.
Só que essa turma ficou revoltada. E eu entendo que é foda, você tem que... Pode falar a palavra? Claro, você pode falar o que você quiser. Você tem que trabalhar, sei lá, mais anos pra se aposentar. É difícil mesmo, não é uma reforma que as pessoas votam com gosto. É foda. Mas era importante. E aí veio essa galera que ganhava acima de 2 salários mínimos e muitas vezes, sei lá, acima de 5, 10, tinha gente ganhando 40 mil na aposentadoria no legislativo, os próprios políticos. E falava, nossa, você fez algo desumano, vão trabalhar até morrer. E aí, qual era a minha revolta? Porque a galera de esquerda falava isso. Só que a minha turma da missionária, tipo, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Tipo, por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não tô dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Tô dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que, enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Sim. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes a esquerda vai defender quem está organizado em sindicato, quem está organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes a esquerda vai dar um voto porque quer estar no poder, que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava para a gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe? Cara, ele conseguiu juntar a questão social com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha. Quando chegou no governo, e foi uma coisa que ele falou para mim por telefone, porque ele sabia do meu trabalho para mudar a reforma. Tabata, a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu tô dizendo, vai ter que votar contra. E eu, Ciro, eu consegui várias mudanças, assim, eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente tá de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro. E ponto negativo pro Cirão aí, né? Mas você entende o meu ponto? Não, eu entendo, eu acho que você tá certíssimo, inclusive. E assim, o último ponto sobre esse negócio de ser mulher. Eu não acho que ele teria feito o que ele fez comigo se eu fosse um... Porque foram vários votos no partido, quase 1/3. Mas eu fui a única pessoa que ele xingou, desligou o telefone, eu achando que tava tudo bem. E aí ele sai dando entrevista me xingando, me chamando de vendida, de traidora, dizendo que eu servia a 2 senhores, porque é a cabeça do homem. Se eu disse não à coisa que ele mandou eu fazer, na cabeça dele outro homem disse sim. Ele não conseguia entender que era eu pensando o tempo inteiro, sabe? Então eu acho que essa galera que tá mais tempo na política tem que levar uns chacoalhões ainda. Assim, esse foi uma coisa que sempre me incomodou do Ciro. Ele parece muito certo de si, sabe? Até demais. Ele tem muitas certezas. E tu tava falando que tu defende que tem uma cota para mulheres na Câmara? Nas cadeiras, 30%. Nas cadeiras seriam o quê? O que são as cadeiras? Tudo. São os Não, por exemplo, a gente congressistas? tem 513 deputados federais. Sim. Que 30% seja reservado para mulheres. Por quê? A gente tá mudando, é verdade. 90 anos atrás, mulher não podia nem votar nem ser eleita no Brasil. Sei lá, 30 anos atrás não podia ter cartão de crédito. É claro que as coisas estão mudando. Tipo, eu vim da periferia, estudei em escola pública, me elegi. Tipo, tá mudando. Só que a mudança é muito lenta. Tem um estudo que, não vou lembrar certinho, mas era mais de 100 anos que vai levar pra gente ter igualdade entre homens e mulheres na política. Aí você olha para outros países, na América Latina, México, lá fora, na França, Ruanda, e você vê que eles conseguiram avançar. Você tem um parlamento que parece mais com o país. Todos eles tiveram algum modelo de cota. Não como o nosso, que é meio trambiqueiro, que você consegue burlar, mas cota lá mesmo. E assim, eu não tenho dúvida, isso não vai distorcer, porque, de novo, o talento, ele é distribuído sem olhar para cor, para gênero. Se a gente não tem mulher, não tem negro, não tem uma turma lá, periferia, é porque não tiveram a oportunidade. Então, eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo. E aí, minha parte nerd, assim, tem estudos que mostram que melhora a economia, melhora o combate à corrupção. O Congresso tem que ter a cara do Brasil. Eu concordo com você, eu tenho medo de a gente... chegar nessa equidade dessa forma. Eu não sei se é a melhor forma pra chegar nisso, entendeu? Porque é uma evolução forçada. Não é tipo a sociedade evoluindo e escolhendo líderes femininas e colocando lá porque ela quis. É a gente obrigando a sociedade a evoluir. Eu concordo que é uma evolução. Posso fazer uma provocação? Claro. Tem um estudo,
Eu sou nerd, então sem constrangimento aqui. Tem um estudo que foi feito na Índia, que ele mostrou o seguinte, tipo, pesquisadoras de Harvard, de MIT, só lugar top mesmo. Quando você elegia uma mulher na vila como chefe da vila, ponto. A partir do segundo mandato dela, ponto. As meninas tiravam notas maiores de matemática, dedicavam menos tempo para limpar a casa, em afazeres domésticos, e tinham sonhos mais parecidos com os meninos. Quero ser engenheira, astronauta e por aí vai. Tem um outro estudo aqui no Brasil, feito pelo professor Firpo, que mostrou que quando você elege uma mulher naquele município, mais meninas se inscrevem para tirar o título de eleitor, para votar. Ou seja, representatividade importa. Concordo. Tipo, muda os sonhos das crianças. Concordo. Primeira coisa. Segunda coisa, acho que todo mundo vai concordar que se a gente tiver 30% de mulheres no Congresso, não tem nenhuma distorção. Não, são 50% de mulheres não na são sociedade. menos inteligentes, não são menos capazes. Sim. Aí eu tô lhe dizendo que há um caminho temporário, porque cotas é sempre temporário, a gente tem que colocar um prazo, 10, 20 anos. Há um caminho temporário para você chegar nesse cenário em que a qualidade da política melhora, em que as crianças estão mais representadas. Sim. E tem até último estudo, prometo, que mostra que município pode com mais... tacar estudo aí. Município com mais mulher eleita tem uma melhor taxa de mortalidade infantil. Cai a mortalidade infantil, por várias razões. Então eu tô te dizendo que vai ser melhor pra todo mundo. Mas isso não pode ser uma correlação no sentido, tipo, uma sociedade que é evoluída ao suficiente de eleger uma mulher é também uma sociedade que também se cuida das suas crianças. Sabe como que você faz, por exemplo, no estudo que eu falei das meninas tirarem o título de eleitor? Você compara municípios que ficaram muito próximos, assim, quase um cara ou coroa. Que foi resolvido no primeiro turno e, assim, por 10 votos um ganhou e não o outro. Que aí você consegue tirar essa variável. Entendi. Aí você vê o efeito de eleger aquela mulher. Entendi. Então a gente consegue determinar. Aí assim, ó, eu sei que é bom pra todo mundo. Eu sei que é uma coisa temporária. Eu vou tentar mudar as coisas hoje ou esperar uma coisa, entre aspas, mais natural? Aí você propõe que fosse uma lei de cota com um fim já determinado, tipo, cotas de 20 anos cotas. Entendi. Toda cota pra mim tem que ser com prazo. Não Pra quer mim faz sentido isso, porque aí- é muito perigoso você ter uma cota sem prazo, porque pode causar distorções a longo prazo. E aí, quando você chegar lá, você vai analisar com a sociedade. Precisa renovar? Ah, putz, a gente não conseguiu fazer o que precisava. Então precisa. Não conseguimos, agora é sem cota. Entendi. Cota sempre é um instrumento temporário de justiça. Aí faz sentido. Eu acho que faz muito sentido a gente frisar nessa temporalidade das cotas. Porque eu vejo sempre um problema da gente ter uma cota permanente. Porque você coloca um diferencial no sistema ali para cuidar de uma desigualdade. Mas aí quando, eventualmente, se isso funcionar, a igualdade vai ficar equiparada. Daí a cota vai ter um efeito perverso. Porque ele vai dando um peso a mais para um lado que já tá igual, entendeu? Por isso que tem que ter uma temporalidade, na minha opinião. Não só a temporalidade, mas também se você tem que ter um marco. Quando eu falo cota de 30%, não é só para mulher, é para homem e mulher. Nenhum dos gêneros tem que estar representado em menos de 30%. Pode crer. Então tem uma hora que a cota deixa de fazer sentido, sabe? Pode crer. Então, O que eu mais gosto nessa proposta é que, porra, é uma galera lá que não vai se eleger de novo. Eu já diria aí, mais à frente, que a gente ia fazer cota de não humanos. Tinha que ser 100% não humanos ali. Ser tudo pelo sistema, integrado no WhatsApp, o iPad, app. você realmente confia nos algoritmos pra decidirem a tua vida, porque eu não confio, não. Não os algoritmos. A gente decide. Só que a gente usa a internet pra democracia direta. Isso, exatamente. Tipo, em vez de eu ter que eleger um cara, eu posso até clicar um botão e alguém tá representando a minha parcela do voto instantaneamente só, e ele pode, tipo, escolher as leis e votar me representando. Mas eu posso também só falar assim... Revogar o voto dele. Eu tenho um cara que elegi como representante aqui no app. E aí ele votou uma lei que eu não concordei. Eu vou lá, não preciso nem tirar ele como meu representante. Vou lá na lei específica, anulo o voto dele E coloca o outro. teu. Ah. Cara, é uma ideia... Porque sempre que falo assim de democracia direta, eu acho difícil de funcionar. Por quê? Eu literalmente sou paga, não é que todo mundo faz, mas pra estudar, feito uma mula e votar as coisas. Sim. Assim, você tem que entender de Eletrobras, licenciamento ambiental, Fundeb, às vezes em uma semana. Tem dia que eu dou 20 votos. E assim, é o final de semana, é o dia anterior estudando. Então, eu não acho que, sei lá, minha mãe é recepcionista. Concordo. Que ela vai ter que ir lá, porque ela não tem tempo, Vai sabe? olhar a planilha econômica do orçamento público, vai ter que votar naquela porra. Ela vai saber o quê? Nada. Mas ela pode facilmente escolher alguém. Mas esse teu negócio é legal, eu achei interessante, que pelo que eu entendi, assim, ó,
Tá lá o meu representante. Se naquela questão não me representa, a minha fraçãozinha do voto eu vou dar aqui. Ou tipo, esse cara não me representa mais. Em vez de eu ter que esperar 4 anos, eu clico no botão, deixo de seguir e sigo o outro. Acabou. Agora o peso dos próximos votos do outro aí cara. você me pegou, acho que pode fazer sentido. É. Desde que a gente não tenha expectativa de que todo mundo vai parar a vida pra estudar e votar Não, isso sobre é tudo. impossível, é impossível. Isso é Eu impossível. não ia fazer isso. Porque nem todo mundo Sim, quer exato. também. Só vocês aí que são dedicados nisso. Seu trabalho é isso. Você está de É, sacanagem, né, Monarcão? não é todo mundo que senta pra estudar as matérias, não. infelizmente. Geralmente o povo olha qual a orientação do governo. Já ouviu falar de emenda? Sim, Já. Já vou falar. Tratores e tratores, né? Pois é, orçamento paralelo, Sim, orçamento sim. secreto, então. É, infelizmente, né? Eu tava falando que eu acho que o avanço mesmo da sociedade... ele... Boa, Bem manda. rapidinho, bem rapidinho. Você falou da internet. Sim. Massa. A internet possibilita coisas que a gente não conseguia nem imaginar. 55% dos alunos que moram em favelas não puderam estudar na pandemia por causa de falta de internet. Sim. Não tem É aí internet, que entra a nem política. dispositivo. Não tem nada. Não é a política que criou a internet. Mas eu apresentei um projeto junto com várias pessoas na bancada da educação, que eu estava falando, para garantir acesso à internet a 18 milhões de alunos. Pode parecer muito, mas são os mais pobres. Eu fui relatora do projeto de abril até dezembro para convencer todo mundo, porque é muito difícil colocar a educação em pauta. A gente aprovou o projeto sem nenhum voto assim contrário, sabe? Não teve nem nominal, que é quando todo mundo concorda. Nominal é você ir lá e votar sim ou não. Foi aprovado no Senado, o Bolsonaro vetou. Ah, Aí você vai ver a justificativa do cidadão, né? Do presidente da República lá com o seu time. Ah, o projeto é para conectar escolas. Temos um projeto melhor. Primeiro, não leu o projeto. O projeto é para conectar aluno. O projeto que ele chama de melhor é do governo Temer, não é dele. E não está sendo implementado direito no governo Bolsonaro. Aí eu fui, me posicionei, gravei vídeo, mandei não sei o que lá. Aí ele, é porque você não falou de onde vai tirar o dinheiro. Aí eu falo, na linha tal, do parágrafo tal, eu ou seja, coloco... Só queriam... Só falar, não queria. Sai daqui com esses projetos. Aí foi de abril até junho, se eu não me engano, maio, junho, pra gente conseguir derrubar o veto. E agora faltam poucos dias. Vocês conseguiram? Legal. Conseguimos. Foda. Oxe, demorou quase mais de um ano, mas conseguiu. Pro dinheiro ser repassado pros estados, para secretarias comprarem equipamento, internet e, tipo, comunidade indígena quilombola poder colocar internet fixa. Sim. Aí a gente vê, a política importa pra isso também, sabe? Porque, claro, tem internet, mas não é pra todo mundo. Ah, sim. E aí tem que ter uma intervenção. E aí o governo Bolsonaro existe pra atrapalhar isso. Porque não só não fez nada, como fez que o projeto levasse mais de um ano pra chegar nas pessoas. É foda. E isso que é foda mesmo, porque é metade do tempo tentando aprovar uma coisa e fazer avançar. E eu sou muito dura em relação ao governo. Enfim, vocês podem falar pra eu falar menos aqui dele, Mas mas... você pode falar À vontade, pau no cu do Bolsonaro. Mas metade do tempo tentando evitar os retrocessos dele. Aí sobra pouca energia pra construir mesmo. Sim, sim. É, imagina. Eu sei de uma pauta sobre legalização da maconha que tava rolando e ele fez um fuzuê pra... Cara, sabe o que é mais foda? Não era nem sobre a legalização da maconha. Era dos remédios, só né? você liberar a cannabis pra produção de remédio. Como é que alguém consegue ser contra isso? Tem gente que tem esquizofrenia, sabe? Que tem epilepsia, que depende desse medicamento. Eu não sei, tem que ser muito burro. Ou muito desumano. É que, porra, desumano é tão do caralho que é melhor acreditar que é burro, né? Eu não acho que ele... Tipo, infelizmente eu não acho que ele é desumano, porque humano é isso, tá ligado? Filho Cara, da puta. Ó, Caralho. sem compartilhar nomes. Imagina um dia o Bolsonaro senta naquela cadeira ali, vai ser uma conversa difícil, cara. Vai ser muito legal. Eu acho que ele é desumano, sim. Eu ouvi de um psicólogo, assim, conversa séria. Eu diagnosticaria ele como psicopata. E eu queria só deixar claro que psicopatia não reduz crime, não reduz pena. Porque a pessoa tem consciência do que está fazendo. Boa. Uma pessoa que permite uma corrupção por uma vacina como a Covaxin, porque a galera lá do Congresso, sei lá, vai embolsar o dinheiro, mas não responde, lembrei da Pfizer, não responde dezenas de e-mails de uma vacina, essa pessoa não pode ser só burra, não pode ser só... Ela é desumana. Uma pessoa que vê mais de 500 mil de mortos, das quais muitas, tem um estudo que fala de 300 mil, poderiam ter sido evitadas, e vai tirar a máscara da criancinha... Puta merda. Esse lance Isso da é, sabe, isso Tem uma live dele ou é falando desumanidade sobre ou é psicopatia. Enfim, no final o que importa é que é isso. crime. É que você nunca pode subestimar a burrice humana. Mas ainda assim, sabe, sei lá o que Não, tudo bem, pro mim ele é um merda, foda-se, tira esse cara dali. Você pode salvar mas... vidas e você não faz nada e você atrapalha. Sim, sim, não.
Eu acho que ele é um merda, na minha opinião. Qual que é o teu sentimento com a CPI da Covid aí? Cara, Isso ajuda o país de uma forma geral, mesmo sendo nesse momento? Vamos dizer que, sei lá, a CPI não vai dar em nada. Eu acho que vai dar em alguma coisa, porque foi bem grave o que foi descoberto na última semana, né? Mas mesmo que não acontecer nada, eu acho que o processo importa. Porque, de novo, talvez vocês me achem muito dura em relação a isso, e é porque, sei lá, eu estudei o que aconteceu. Eu sou dura mesmo em relação a Não, isso. vamos lá. Eu estudei o que aconteceu na Venezuela. Eu estudei o que aconteceu na Polônia, na Hungria, na Rússia. Tá acontecendo na Índia. O que eles têm em comum? A democracia tá ruindo ou já ruiu. O Bolsonaro tá seguindo a mesma receita. Coloca a pessoa lá na PF. Tira quem te criticou. Coloca a pessoa lá no STF. Tira quem te criticou. Ameaça a imprensa. Vai e coloca duas pessoas pra falarem. Vai não sei o quê. Ele tá seguindo tudo o que fizeram. Então, eu não consigo achar que a gente é especial, o lírio do campo, sabe? E vai ter um caminho diferente. Então, nesse sentido, se a CPI nos ajudar a mostrar para as pessoas que não é mais sobre esquerda e direita, que é um governo corrupto e criminoso, eu acho que isso vai nos ajudar. E por exemplo, o vídeo da Pfizer não existiria se não fosse a CPI. A gente não saberia que o Bolsonaro sabia do escândalo de corrupção da Covaxin se não fosse a CPI. Então, digamos, sei lá, não consigo incriminar ninguém. Só da gente mostrar para as pessoas o que está acontecendo, para mim já é válido. Eu confesso que eu acompanho essa CPI mais pelas notícias do jornal que saem, sabe? Tipo, manchete, assim. Porra, eu confesso que eu já tô no modo queria pra caralho ver o circo pegar fogo. Queria que desse uma merda do caralho. Isso que eu queria. Cara, mas você Mas acho que vai dar, viu? Espera as próximas eleições. Não vi. Sexta foi quando foi lá Os irmãos Miranda. Isso, Miranda. Quem são esses mano aí? Eram os caras que eles começaram junto com o Bolsonaro, e aí tu me corrige se eu estiver falando alguma merda. Um deles é servidor público, né? Não se posicionou, mas o outro é deputado federal da base do governo. Entendi. E aí eu lembro que ele até tuitou lá um bagulho falando que, porra, tu vai me abandonar, presidente, que não sei o que, umas paradas assim. Foi assim, um deles é servidor. Tipo assim, servidor de carreira. Você vê que o cara tá não sei quantos anos, só foi progredindo pelo trabalho dele, etc., sem se posicionar. Ele começou a ver muita ilegalidade com a Covaxin. Tipo assim, eles estão cobrando muito mais. Querem pagamento por fora. Não querem assinar esse contrato. Querem alterar o contrato. Aquela empresa que intermedia, não é? Precisa, se eu não me engano. Eu acho. Precisa. Precisa. Assim, tem a Covaxin, que é a vacina indiana. E aí a Precisa tava fazendo meio de campo. E aí ele tem um irmão que é deputado federal, da base do governo. Ele falou assim, ó... Irmão, sei lá como eles falam. Vi isso daqui. Tô preocupado. Tem corrupção. Aí... Isso a gente descobriu na CPI, né? Aí ele foi falar pro Bolsonaro, aí ele falou que o Bolsonaro falou assim, putz, isso é coisa de fulano. Ou seja, é o esquema de fulano. Entendi. Tipo, não vou fazer nada, mas pode deixar, vou mandar investigar. Se passaram vários meses, acho que foi em abril, ele não mandou investigar, ele não fez nada, esse negócio estourou, uma coisa super faturada, e aí na CPI... Super ultra faturada. 1000%. Assim, mega, assim. Porque eles fizeram tudo com muita rapidez, e tem uma outra acusação de uma vacina da China, que também é por esse mesmo esquema de uma empresa de meio de campo, que a China descredenciou essa empresa. Porque tinha indício de corrupção, não foi a gente. Caralho, E aí, a China tá menos corrupta que o Brasil. E aí parece que assim, se tem corrupção, vai rápido. Se não tem, 80 e-mails pra você responder. Entendi. Aí tava lá na CPI da Covid, todo mundo tentando arrancar qual é o nome do deputado. Eu vi essa porra. E aí o senador Alessandro Vieira e a Simone Tebet fizeram lá um jogo conjunto, botaram pressão, falaram que ele tava sendo covarde, que ele tinha que dizer o nome, que não sei o quê. E aí ele falou o nome no final. Falando, você sabe. Você o presidente sabe, não sei tá. o quê, mas não falava o Não nome. posso falar. Não E aí posso ele falar. falou o nome do líder do governo na Câmara. Que é quem? Ricardo Barros. Ricardo Barros. E aí esse cara se fudeu? O que aconteceu com ele? Não sei porque isso foi sexta. Foi sexta, Eu né? vou pra Brasília amanhã. Entendi. Aí vou descobrir mais coisas. Novas notícias, acompanha Mas, o canal da Tabata Amaral. no Não, Instagram. mas brincadeiras à parte. A gente, cara, todo mundo que ainda defende o Bolsonaro. Eu tava brincando que eu tenho quase 30 tios, né? É verdade. Meu avô teve muitos filhos, por parte de mãe. Eu ainda tenho tio que defende, é raro. Conheço pessoas, um parlamentar outro. Todo mundo que defende o Bolsonaro hoje, não lá atrás era outra história. Hoje fala assim, Tabata, eu defendo o Bolsonaro porque se não for o Bolsonaro vai ser o PT e o PT é corrupto. Mas não é a mesma coisa? É isso que eu tô me perguntando agora. Cara, ficou muito, sabe? Não só a gente tá falando de uma coisa de tamanho de mensalão, petrolão, etc. Mas uma coisa que foi feita à custa de vidas. Então, eu vou chegar pras pessoas e falar assim, olha,
Não foi a minha escolha, mas eu entendo quem votou no Bolsonaro. Porque eu não acho que metade da população é genocida filha da puta. Tinha gente que votou porque não queria o PT mesmo, etc. Votei no Haddad, mas entendo quem não votou. Beleza. Aí eu vou chegar e vou falar, olha, você não falava que agora era só por causa da corrupção? Agora você tá vendo que esse governo é tão ou mais corrupto e tá custando muitas vidas pra gente. Você ainda vai continuar do lado dele? Não tô dizendo que é pra votar no Lula. Tem aqui várias opções que a gente pode construir. Boa. Porque se a pessoa continuar defendendo esse governo, a não ser que ela esteja muito mal informada, muito iludida, com muito medo de dar um passo atrás, ela vai estar compactuando com esse governo, que causou centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. Ah, com certeza. E eu sei que dizer isso faz você perder seguidor e não sei o quê, mas foda-se, sabe? A gente tá num momento que... Não, mas acho que é indiscutível que ele é muito incompetente, né? É tipo, essa parada é que tem várias paradas que apontam que ele é incompetente. Mas tem uma que não tem como ser ignorada, e pra mim isso é um erro catastrófico, que é, você não comprou as vacinas. Tinha 11 e-mails numa época onde todo mundo sabia que as vacinas eram a chave que ia destravar a economia. E detalhe, mais baratas pro Brasil, 50%. porque queriam que o Brasil fosse um case internacional. Por quê? Porque o Brasil tem estrutura para vacinar. Ia vacinar Rapidex. Isso é um erro que você, na posição de presidente, esquece ideologia, esquece direita e esquerda, pensa só, eu sou um cara que tá pilotando essa nave. Isso aí, pra mim, é pegar um avião, me bicar o bico pro oceano e, sei lá, e tomar um café. Ou pior, você, seu general, virar pra sua tropa e começar a atirar contra eles. E de novo, gente, vocês podem falar assim, putz, a Thalita tá exagerando, não é tão grave assim. Cara, eu perdi minha avó pro Covid. Na nossa comunidade a gente perdeu vários padres, que minha comunidade é de padres e madres missionários. Entendi. E eu não sei dizer quem estaria vivo hoje, mas eu sei que algum ia estar. Se a gente tivesse um governo Provavelmente, diferente. com certeza, na verdade, porque Com se tivesse a certeza. vacina 11 meses antes e tivessem, sei lá, 10 milhões de pessoas que era do grupo de risco, né? Porque foi o que começou, vacinado 11 meses atrás, você tinha 10 milhões de pessoas que desse grupo, algumas morreram, provavelmente Mas teria... dezenas de milhares. Que você vê assim, nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o dado certinho, eu vi hoje, mas acho que é 95% das pessoas, ou com Covid ou que morreram, a gente tem que checar certinho o dado, são pessoas que não tomaram vacina. A gente podia ser esse país. Caralho. Não é? É. Porque não tinha esquema. Mas, mano, agora a gente tá meio que chovendo no molhado, porque todo mundo concorda aqui nessa mesa que o Bolsonaro é um retardado mental, Mas né? o problema é que é nessa mesa. Entendi. A gente tem que... E aí, talvez, mais uma discordância minha talvez da esquerda mais tradicional, que é quando você vira pra quem votou no Bolsonaro em 2018 e fala fascista, genocida, não sei o que lá. Cara, meus tios votaram. Nenhum deles é isso. Nenhum. Discordei ali no grupo do WhatsApp da família, mas não são. A gente tem que mostrar pra essas pessoas, porque não é só falar assim, vem aqui, vou te dar um abraço. É falar, olha... Você tinha razão no seu descontentamento com a corrupção. Que é um pouco até da tua angústia, assim, de cara, mas eu vou votar no PT? Sabe? Entre Bolsonaro e PT eu voto. Mas se a gente não entender Eu voto em qualquer um entre Bolsonaro e PT. Exatamente. Meu irmão. Poste, Bolsonaro... Cachorro, vira-lata, Caramelo. Caramelo, eu tenho um cachorrão. Então, Coisa linda. Mas só o que eu ia dizer... Macaco Tião. seu voto. Macaco Tião não tenho, não. Não tem. Não, eu tenho 6 cachorros. O Macaco Tião ganhou uma eleição lá no Rio, pô, na época que era... Eu estudei isso na faculdade. E eu estudei nos Estados Unidos. Vejam o alcance do Macaco Tião. Olha essa porra. Pois é, case internacional. Os professor gringo, ó, que hoje nós vamos estudar um caso do E Brasil. aí eu, como aluna brasileira, você fica como, né? Abre um buraco e se enfia. Mas eu queria dizer só assim, a gente não pode achar que o Bolsonaro foi muito pior, passou todos os limites, então a corrupção tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque senão essa pessoa que votou no Bolsonaro pro PT não se eleger, ela vai continuar votando em qualquer coisa pro PT não se eleger. A gente tem que dizer assim, olha, o Bolsonaro é muito pior, não é comparável. Entre ele e X, a gente tem que votar em X, mas você tinha razão na questão da corrupção. Então, só porque eu vejo alguns políticos mais tradicionais achando que, viram que era muito pior, vão vir com a gente. Não é assim. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, sim. As pessoas estavam revoltadas mesmo com a política, e com razão. Inclusive, eu acho que a rejeição do PT é muito grande
E é por isso que o Bolsonaro aposta tanto no Lula. Ô, tu perguntou se podia ir no banheiro antes. Eu vou no banheiro agora só pra provar que pode. Olha lá. Ai, gente, não... é que eu perguntei o que eu faria se eu quisesse ir ao banheiro, se alguém já tinha ido. Sim, sim. Mas, beleza. Não, tudo bem. O Igor vai Vai lá, várias vai lá. vezes. Né? Mas eu acho que é isso. Tipo, o Bolsonaro, ele se alimenta do PT, né? Ele se alimenta do PT no sentido que... Aquilo que você mesmo falou. Se, ó, o PT vai voltar, então vota em mim. E o PT se alimenta do Bolsonaro. Exatamente. Mas e a gente aqui? A gente fica batendo palma pra esse teatro desses dois caras, desses dois...